Quero falar um pouquinho sobre a densidade, que é a massa específica com vocês. A densidade, como vocês aprenderam, é algo que define o nosso material, mas a gente precisa tomar muito cuidado, porque a gente pode falar de uma densidade relativa ou de uma densidade absoluta, e aquela que caracteriza o meu material é a densidade absoluta. E qual que é a diferença entre elas? Quando a gente calcula a densidade de um material dividindo a massa pelo volume, e esse material é poroso, tá cheio de bolinhas aqui, a gente vai dividir por uma quantidade de volume que não é o volume daquela massa, é o volume da massa e do ar. Então, a gente não está caracterizando um material, a gente está caracterizando aquele material que a gente está trabalhando, que é poroso. A gente não consegue identificar, por exemplo, qual material que é através da densidade. Já quando a gente for calcular a densidade absoluta, a gente precisa desconsiderar todos os buraquinhos que a gente tem para poder determinar somente pelo volume mássico, né, daquele sólido. Quando a gente está falando de um processo, nem sempre a gente tem um processo que a gente trabalha em batelada. A gente vai falar mais disso na aula, tá bom? Que é a gente trabalhar com quantidade de massa. Tem vezes que a gente está trabalhando com vazão. Então, é importante a gente classificar algumas dessas vazões aqui, lembrar de alguns conceitos para a gente trabalhar. Nós podemos trabalhar com vazão mássica, que a gente vai chamar de M ponto, ponto porque é vazão, molar, que é o M grande ponto, ou volumétrica, que pode ser o V pequenininho ponto, ou o Q, que é o mais comum de ser utilizado. E ele representa quanto de massa, mol ou volume passa em um espaço por um determinado tempo. Então, é importante a gente saber qual é o tamanho daquele espaço e a quantidade que vai passar, seja de massa, mol ou volume. Vamos supor que a gente tem aqui uma tubulação. Eu vou definir dois sistemas para a gente trabalhar. Sistema nada mais é que eu definir um espaço para isso, que seria esse 1 e esse 2 aqui. Se eu coloco uma determinada quantidade de material e ele atravessa tudo aqui, essa quantidade de material vai sair. E a gente pode dizer que existe uma conservação de massa. A massa que eu coloco aqui é exatamente a massa que eu coloco aqui. Mas o volume não é igual? O número de mol não é igual? Bom, se a gente tem um sistema que não tem reação química, sim, o número de mol que entra é igual ao número de mol que sai. Mas se a gente está falando de um sistema que tem reação química, a gente pode ter variação de mol. Assim como a gente pode ter variação de volume pela reação química ou pela mudança de temperatura. Então, a única coisa que é constante de um lado e do outro é a massa. Posso dizer que a massa que entra desse lado é exatamente igual à massa que vai sair desse lado aqui. A massa era definida como a densidade vezes o volume. Vou substituir do ponto 1 e do ponto 2 aqui. Se eu considerar que não tem mudança de temperatura suficiente para que a gente tenha uma alteração significativa de densidade, eu posso considerar que essas densidades são iguais e aí sim falar sobre a conservação de volume. Mas eu lembro para vocês que ela não foi direta, eu precisei fazer essa condição aqui, não haver alteração significativa da densidade. O volume ele é calculado como a altura vezes a área. No nosso caso, a gente tem a área da seção transversal e a altura que a gente tem aqui, que eu vou chamar de D1. A mesma coisa aqui para a parte de baixo. Opa, deixa eu pegar esse que vocês enxergam, aqui e aqui. Esse D que eu estou falando para vocês é um D de distância. E eu sei que a velocidade, ela é a distância por tempo. Se eu isolar o D, eu vou ter que a distância é a velocidade vezes o tempo, e vou substituir nessa minha equação aqui de cima. Então, eu vou ter a velocidade no ponto 1 vezes o tempo, vezes a área 1, igual a velocidade no ponto 2 vezes o tempo, vezes a área 2. É importante que essa massa ela seja coletada no mesmo tempo. Então, esses tempos sendo iguais, eu posso cortar de um lado e do outro. E vai ficar V1 a 1 igual a V2 a 2. Então, eu vou dizer que a minha velocidade, ela é inversamente proporcional à área. Quanto maior a velocidade, menor a minha área. E quanto menor a velocidade, maior a minha área e vice-versa. Então, se a gente tem uma área muito grande aqui, a velocidade com que esse meu fluido vai passar aqui vai ser pequena. Mas se eu afinar o longo aqui, ele vai passar a mesma quantidade por uma área menor numa velocidade maior. É como se a gente estivesse na pista. Vários carros estão andando, né? Três faixas na pista.
Aí a gente afunila. Para que não haja engarrafamento, os carros precisam andar mais rápido. É exatamente o que a gente está vendo nesse sistema. Vamos então ver uma outra possibilidade aqui. Nós vimos que tem a velocidade vezes a área igual a velocidade vezes a área, né, em 2 pontos. Agora a gente vai trabalhar com uma outra possibilidade aqui, que é quando a gente define o volume como velocidade vezes o tempo vezes a área. Então, ao invés de igualar como eu fiz aqui, eu vou olhar para um ladinho só. O volume é a distância vezes a área, que é a mesma coisa que velocidade vezes o tempo vezes a área. Se eu trouxer o tempo aqui para baixo, né, trouxer aqui para baixo do volume, eu vou ter que o volume por tempo é igual a velocidade vezes a área. E eu falei para vocês que vazão era uma quantidade de massa mol volume dividido por tempo. Então, aqui eu tenho uma vazão volumétrica, que eu vou chamar de Q ponto, que pode ser determinado como a velocidade vezes a área. Esses são conceitos que eu tratei com vocês agora, que a gente vai usar durante todo o nosso curso nesse semestre. Então, eu vou pedir que vocês peguem o portfólio de vocês, anotem essas fórmulas, para que fique mais fácil da gente trabalhar, tá bom? Vamos terminar essa matéria lá na nossa aula presencial, online, e aí a gente vai começar a falar sobre processos também. Até mais tarde!